Eu, Oswaldo, morava há 20 anos numa cidade grande e agitada por conta do meu trabalho. Nos primeiros 10 anos, tive por companhia minha esposa e também amiga. Saíamos muito, tínhamos nossas diferenças, como a maioria dos casais, mas nos dávamos bem. Depois que ela faleceu, tudo mudou. Até as cores ficaram diferentes. Já cansado da agitação, do trânsito, daquela paisagem concretada, queria algo diferente, um lugar mais calmo e tranquilo que me permitisse ter contato com a natureza. E quando passei a trabalhar em home office, foi o gatilho final para eu poder ir ao encontro do meu objetivo de me mudar para o campo. Pesquisei cuidadosamente e fui atraído por uma cidadezinha pequena e parti para a mudança. De um apartamento no centro de uma cidade grande e empresarial para uma casa no meio do mato, cercada de plantações e animais. Uma vida completamente diferente. Montei meu escritório de frente para uma janela grande, onde eu podia ver, todos os dias, o nascer do sol. E era lindo. Os raios penetrando entre algumas árvores, o barulho dos pássaros, o cheiro da mata. Não tinha nada igual a isso. Eu ali me sentia renascer. Depois de uma refeição rápida, saí para explorar o entorno da minha nova casa. E depois de andar uns 2 quilômetros, me deparei com um açude gigante, onde metade da beira dele possuíam flores de diversas cores e muito bem cuidadas. Parei para admirar aquela paisagem, tão linda e tão colorida. Borboletas passeavam em suas folhas e pétalas num lindo balé. Foi quando eu ouvi, atrás de mim, uma voz de uma mulher me dizendo: "São lindas, não é mesmo?" Eu me virei e vi uma mulher esbelta, linda e com um belo sorriso. Retribuí sua simpatia e lhe disse: "Quem as cultiva deve ter mãos de fada para estarem tão lindas." Ela deu uma risada gostosa e falou: "Concordo." Trocamos mais algumas palavras e, quando ela já estava indo embora, perguntei-lhe qual o seu nome e ela me disse: "Margarida." E cada um seguiu seu caminho. Fui para casa, terminei de desencaixotar o resto das coisas, arrumando tudo em seus lugares, e fui descansar, para no dia seguinte pegar firme no trabalho. Aquela mulher não saía do meu pensamento. Desenvolvi o hábito de, no final do dia, fazer uma caminhada por uma trilha no meio do mato, existente bem pertinho de casa. Passaram-se os dias. Em uma dessas caminhadas encontrei com Margarida. Conversamos bastante e constatamos que entre nós haviam muitas coisas em comum, como a viuvez, o desprezo pela agitação da cidade grande, a música, os livros, filmes e mais outras coisas. Desde esse encontro, ela passou a caminhar junto comigo todos os dias, e uma amizade foi nascendo. Ficamos grandes amigos e, com o tempo, namorados, com sentimentos estruturados resultantes de nossas experiências de vida, afinal, não éramos mais tão jovens. A nossa relação transcorria calma e tranquila. Nos dávamos muito bem. E ali fomos cultivando um amor sólido e iluminado. Eu não tinha filhos, mas ela sim. Um de 28 anos e outro de 32. Ambos moravam em outros estados. Até que o mais novo, quando soube que estávamos juntos, resolveu voltar a morar na casa de sua mãe. E foi deixando bem claro que era totalmente contrário e refratário a me conhecer melhor. Isso foi um duro golpe. Mas eu iria tentar conquistar o coração daquele rapaz. Fazia de tudo para tê-lo como amigo, mas era em vão. E só piorava a situação. Embora algumas vezes até parecia que ele iria ceder e me aceitar como amigo. Nosso mundo tão feliz e sereno estava enfrentando um furacão. O tempo passava e ele cada vez mais arredio. Parecia ter ciúmes mortal da sua mãe. Sentia que queria separá-la de mim. Eu não entendia as nuances de comportamento dele. Começamos a ficar um pouco mais distante, tristes e abalados com tal resistência. Percebi que Margarida tinha emagrecido e estava apática. Até que numa manhã,
ela me disse que ia fazer uma longa viagem com seu filho, que precisava resolver certos problemas com a sua casa que estava abandonada, e também aproveitaria a visitar o filho mais velho, que acabara de ser pai, queria conhecer sua netinha e que não tinha data para voltar, e pediu-me para tomar conta das suas flores na beira do açude, porque as mãos de fada eram dela. Eu a abracei fortemente e lhe disse ao ouvido: eu sabia que a fada era você. Não pense que me enganou, e eu vou cuidar delas com o mesmo carinho que você. Vou contar os segundos, os minutos, os dias para sua volta. Eu te amo demais. Será muito difícil seus dias sem você ao meu lado. Ela começou a chorar e também me confessou seu amor eterno e me disse que faria tudo o possível para retornar o mais rápido e que também contaria os segundos para ficarmos juntos e que seu pensamento estaria comigo onde ela estivesse. Combinamos então um horário onde nós dois, todas as noites, olharíamos para a lua, para as estrelas e um pensaria no outro. Era uma forma de nos sentirmos juntos. Com o coração aos pedaços, eles se separaram e ela partiu em viagem. Naquele instante, ao vê-la partir, uma enorme tristeza e um vazio maior ainda invadiu meus sentimentos. Eu estava só novamente. Todos os dias, conforme o prometido, eu cuidava das suas flores, conversava com elas como se fosse com o meu amor. Minha dedicação foi extrema e elas continuavam lindas. Era a forma que eu havia encontrado para suportar a ausência, e essa ideia havia sido de Margarida. Combinamos que todos os dias escreveríamos cartas um ao outro, até ela voltar. Meses isso aconteceu. As cartas trocadas com os segredos de nosso amor. Eu continuava escrevendo para ela, mas as cartas dela começaram a escassear, e as minhas escritas começaram a ser devolvidas pelo correio com um carimbo de destinatário não encontrado. Resolvi ir até o endereço. Era tudo muito estranho o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, fui informado que a casa havia sido vendida. Então me dirigi à casa do filho mais velho, André, que ficava a mais de 1000 quilômetros de distância, pois morava em outro estado. Fui recebido gentilmente por ele, que me convidou a entrar e começou a me falar sobre os acontecimentos, que pareciam mentiras, difícil de acreditar. Começou dizendo que sua mãe, há anos, num exame de rotina, descobriu que estava com leucemia. Fez tratamento por um bom tempo, sofreu bastante, e quando a doença regrediu, até por conselho médico, ela resolveu ir morar naquela cidadezinha, no campo, mesmo sozinha, contra a minha vontade e a vontade de meu irmão. Nós tomávamos conta dela bem de perto, embora ela achasse isso um exagero, porque ela estava bem. Até que a mamãe voltou a ter certos sintomas da doença, já conhecido pelos quais ela já havia passado. Tentamos convencê-la de voltar para a cidade para recomeçar o tratamento, mas ela não quis. Disse que estava tão feliz como nunca se sentira e que o amor iria curá-la. Então meu irmão largou tudo, colocou sua casa à venda e foi morar com a mamãe para cuidar e estar mais presente na vida dela. Eu, por causa da minha família e emprego, não pude fazer igual a ele. Meu irmão me confessou que por várias vezes quase contou ao senhor sobre a situação da mamãe e que ele não tinha nada contra o nosso relacionamento. Mas minha mãe, não querendo que você soubesse da doença dela, então criou aquele comportamento ensaiado do meu irmão, pois era a única forma que ela havia encontrado para não deixá-lo sofrer pela dor da doença dela. Quando, em virtude do avanço da sua doença, mamãe começou a ter desmaios em menores espaços de tempo, viu que não haveria outra saída a não ser voltar para o tratamento. Quando chegou, os exames mostraram que a leucemia já estava tão agressiva que nada mais adiantaria. Seria uma questão de breve tempo. Então eu disse a André que a Margarida não deveria ter escolhido me poupar, pois a sua ausência se tornara uma dor e agonia atroz. E já desesperado, perguntei a ele onde ela estava, pois queria correr para ela, beijá-la, abraçá-la.
passar um pouco da minha energia, dar-lhe esperança, envolvê-la em meu amor solidário e companheiro. André se ofereceu para me levar até o hospital onde ele estava e me disse que eu deveria me preparar para o que iria ver. E num repente de desespero chorei, como nunca havia chorado. Chegamos. Pedi para ele que me deixasse entrar sozinho naquele quarto. E quando abri a porta, estava na penumbra. Barulho só do aparelho de seu batimento cardíaco que estava bem suave, ligado em seu peito. O soro conectado a um de seus braços já estava cheio de hematomas, certamente devido à introdução de agulhas. Ela dormia e estava empalidecida, muito abatida. Ela parecia bem miúda embaixo daquele lençol branco. Nem parecia com a Margarida que conheci. Cheguei perto, segurei sua frágil e magra mão e comecei a beijá-la, entre lágrimas, a suplicar a Deus que não a levasse, que a curasse, que a deixasse viver mais tempo entre nós. Foi quando ela abriu os olhos e, ao me ver, sorriu, iluminando aquele quarto. O mesmo sorriso do primeiro dia que nos conhecemos, gentil e lindo. Margarida olhou para mim e disse: olhei para a lua todas as noites, até não conseguir mais me levantar. Mas fecho meus olhos no nosso horário combinado e olho para a lua em minhas lembranças. E me pediu: amor, abre as cortinas e me leve até a janela para olharmos juntos a nossa lua. Segurando as lágrimas, eu a levei até perto da janela. Descrevi que era a noite de lua cheia, que estava linda e que seu brilho destacava as estrelas ao seu redor. Foi quando ela me disse baixinho, quase num sussurro: eu só estava esperando você chegar, para eu poder partir feliz e te amando como nunca havia amado. E eu a aconcheguei em meus braços. Juntinhos ficamos vendo a lua majestosa em meio àquele manto brilhante. Os olhos dela foram mansamente se fechando, com um sorriso perene e gentil em seu rosto. E eu fiquei ali. Não queria deixá-la. As lágrimas escorriam em minha face, como uma represa rompida. A dor foi tão imensa que eu queria ter partido com ela. No semblante do meu amor refletia a paz, mas no meu, sofrimento. Minha doce e amada Margarida partiu, e com ela levou o meu coração.